Livro Orientação da Criança, autora Ellen White. Capítulo 1. A importância da escola do lar. A educação começa em casa. É no lar que a educação da criança deve ter início. Ali está a primeira escola dela. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá que aprender as lições que devem guiá-la por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. Em muitos sentidos, são silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção certa, tornam-se o fator de grande alcance em favor da verdade e da justiça. Se a criança não for instruída corretamente, ali Satanás a educará por meio de fatores escolhidos por ele. Como a escola do lar é importante? Os fundamentos. Todos os pais têm o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho uma personalidade equilibrada, simétrica. Essa é uma obra grande e importante, que requer pensamento e oração dedicados, nada menos que esforços pacientes e perseverantes. Deve-se por um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo, então, dia após dia, na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. Direito inegável. Pais, lembre-se que o lar de vocês é uma escola de formação, na qual seus filhos devem ser preparados para o lar de cima. Se tiverem que lhe negar alguma coisa, que não seja a educação que devem receber em seus primeiros anos. Não permita nenhuma palavra desrespeitosa. Ensine seus filhos a ser bondosos e pacientes. Ensine-lhes a pensar nos outros. Assim, vocês os estarão preparando para o ministério mais elevado nas coisas religiosas. O lar deve ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar pelo Mestre, um preparo para ingressar na escola mais elevada no reino de Deus. Não é uma questão secundária. Não permita que a educação no lar seja considerada uma questão secundária. Ela ocupa o primeiro lugar em toda a verdadeira educação. Os pais e mães é dado a missão de moldar a mente dos filhos. Como é impressionante o provérbio: quando a árvore nasce torta, ela cresce torta. Isso deve ser aplicado à educação dos nossos filhos. Pais, vocês se lembrarão de que a educação dos seus filhos, desde os primeiros anos, lhe é confiada como um depósito sagrado. Essas árvores jovens devem ser educadas com carinho para poderem ser transformadas para o jardim do Senhor. De modo algum, a educação no lar deve ser negligenciada. Os que fazem isso negligenciam um dever religioso. O grande objetivo da educação no lar. A educação no lar é muito importante e tem um grande alcance. Abraão foi chamado o pai dos fiéis. Entre as coisas que tornaram notável exemplo de piedade estava a estrita obediência dada em seu lar às ordens de Deus. Ele cultivava a religião no lar. Aquele que vê a educação dada a cada lar e que mede a influência dessa educação, disse: pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos suas exigências e que se tornassem familiarizados com toda a maneira de ele lidar com o seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Em lugar de lábios estranhos, o coração amoroso dos pais e das mães é que devia instruir os filhos. Os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária no lar.
As grandes obras de Deus na libertação do seu povo eram relatadas com eloquência e com as mais profundas reverência. Gravaram-se no espírito dos jovens as grandes verdades da providência de Deus e da vida futura, familiarizando-os assim com o verdadeiro e bom e o belo. As lições dadas eram ilustradas e gravadas mais firmemente na memória com o uso de figuras e símbolos, por meio desse conjunto de imagens animadas. A criança era iniciada quase desde a infância nos ministérios, na sabedoria e na esperança dos pais, e guiada num modo de pensar, sentir e prever que ia muito além do visível e transitório, até o invisível e eterno. Precede a escola diária e para ela prepara. A obra dos pais vem antes do professor. Eles têm uma escola no lar. O primeiro estágio, se cuidadosamente e com oração procurarem conhecer ou desempenhar seu dever, prepararão os filhos para entrarem no segundo estágio, receber instruções dos professores. Molda o caráter. O lar pode ser uma escola em que as crianças são verdadeiramente moldadas no caráter, à semelhança das colunas de um palácio. A educação no lar de Nazaré. Jesus adquiriu sua educação no lar. A mãe foi sua primeira professora humana. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Vivia numa casa de camponeses de maneira alegre e fiel. Desempenhou a sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que havia sido o capitão dos céus era agora um servo voluntário, um filho amoroso e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na carpintaria de José.